8h36, é hora de liberdade de opinião. Vamos lá então com o nosso primeiro assunto e na sequência vamos ouvir as opiniões de Boris Casoy e também de Bruno Salles. A gente quer começar pelo que ocorreu ontem no MEC, no Ministério da Educação. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu exoneração do Ministério. Essa informação, aliás, foi obtida em primeira mão pela analista de política aqui da CNN, a Thaís Arbex. Essa exoneração foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Alvo de inquérito da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, Ribeiro é suspeito de ter favorecido pastores na distribuição de verbas ao Ministério da Educação. Diante disso, Ribeiro, que foi convidado a comparecer ao Senado para prestar esclarecimentos sobre o caso, disse na carta de demissão que decidiu solicitar ao presidente Bolsonaro a exoneração do cargo com a finalidade de que não paire qualquer incerteza sobre a sua conduta e a do governo federal. Vamos às opiniões, então, aqui a começar por Boris Casoy. Se o ministro, agora ex-ministro, agiu de maneira correta ao pedir a exoneração, e a postura do presidente Bolsonaro deveria ter aceitado o pedido, como de fato fez? Boris Casoy, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elisa, bom dia, Bruno Salles. Olha, aí não tem correto ou incorreto. As circunstâncias políticas, a temperatura, o quadro que esse incidente conduziu, leva o presidente da República a dizer um basta, porque a situação no Ministério da Educação estava começando a prejudicar a campanha eleitoral do presidente da República. Ele estava perdendo internamente, porque o bloco, o grupo evangélico, a tal bancada evangélica, parte dela estava revoltada, porque, enfim, tem as questões internas da bancada, as várias tendências da bancada evangélica, tendências doutrinárias, tendências políticas e tudo isso. Então, o episódio que privilegiou aqueles dois pastores criou uma situação difícil dentro da bancada. Se ele pediu demissão de verdade ou não, é uma história que você vai julgar, Elisa, você, o Bruno e os telespectadores, porque a impressão que se tem sempre que isso acontece é que alguém pede o cargo e a pessoa assina uma carta de demissão para ter uma saída honrosa. O ministro, que é pastor também, tentou, de todas as maneiras, tirar o presidente dessa história. Porque na gravação original, na gravação que acabou levando a esse escândalo, o ministro diz que os dois pastores estão lá a pedido de Bolsonaro. E os dois pastores, além de estarem irregularmente lá, sofreram acusações gravíssimas de alguns prefeitos que negociavam com eles escolas, verbas para escolas em suas cidades, de solicitarem propina até em ouro. E aí saiu uma foto ontem de uma estranhíssima distribuição de bíblias com fotos dos pastores, o ministro distribuindo bíblias, enfim. É uma mistura, né? É uma coisa intolerável que você faça uma divulgação religiosa, você se utilize do aparato estatal de um país que é laico, que tem que ter um governo laico, teoricamente, você faça qualquer tipo de propaganda de caráter religioso. E também tem, claro, principalmente essa questão da corrupção. Não dava para aguentar, O Centrão está com os olhos desse tamanho, de olho no Ministério da Educação,
e eu não sei que número é, 5, 6 ministros da educação, eu perdi a conta, né? A educação brasileira está relegada a plano secundário, especialmente a educação dos mais jovens, a educação fundamental. Os alunos, volta e meia a gente vê um aluno do fundamental que termina o curso, não sabe ler, não sabe escrever, e quando consegue ler e escrever, não consegue entender o que está escrito. Então, esse é o tal analfabeto funcional. Quando o Brasil participa de certas competições internacionais para fazer uma aferição da situação nos diversos países, nós estamos perdendo na América Latina. Nós estamos perdendo na América Latina. E um país que não tem boa educação, e que isso? Não consegue se desenvolver, não consegue ter trabalhadores produtivos, aí eu estou incluindo também a elite brasileira, não consegue ter pessoas mais produtivas, que mais? Não consegue formar cidadãos pensantes que consigam eleger bem os seus candidatos e saber o que é fake news, o que não é, que entendem um pouco o mundo em que vivem, né? Que entendem, que conheçam os seus direitos, que saibam defendê-los, cidadãos informados no mundo moderno. Aí não, aí é um campo aberto para a corrupção. Nós temos casos estranhíssimos no Ministério da Educação, uma concorrência pública que foi realizada aí no Nordeste, onde cada aluno, se fizéssemos as contas, receberiam 300 e poucos laptops, e aí ninguém sabe quem fez esse edital, que foi pego pelo próprio governo, pelas próprias unidades de fiscalização do governo. E aí o presidente Bolsonaro, cadê? Quem foi o responsável por esse edital? Essa não é uma pergunta minha, é uma pergunta do Hélio Gaspari, que é um jornalista da Folha e do Globo. Ele vive perguntando isso e eu vivo ecoando. Quem é o cara? Ninguém é burro. Não tem esse errinho. Alguém fez esse edital. Quer dizer, o ensino brasileiro é vergonhoso. Isso é uma vergonha. E agora vamos ver quem virá para o lugar do ilustre ministro, ex-ministro Milton Ribeiro. Não sei quem virá, espero que não seja de novo um político, um pastor, não sei. Imagino que o presidente agora escolha alguém que tenha possibilidades técnicas de pelo menos enxergar o que é o Ministério da Educação e as necessidades do Brasil. É isso, Elisa. Obrigada, Boris.